Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sejam todos bem-vindos ao terceiro Fórum do Conhecimento, promovido pelo PMI-DF. Eu vou passar a palavra para a Cristina Duarte, para ela fazer a abertura para a gente, nossa presidente. Sejam todos bem-vindos. A palavra com você, Cristina. Liga esse microfone, por favor. Obrigada. Gente, que alegria, né? Mais um evento, mais um Fórum do Conhecimento, nossa terceira edição. É com muito carinho que estamos aqui hoje recebendo vocês, recebendo esses profissionais que vieram compartilhar com a gente um pouquinho do seu conhecimento, ajudar a gente a refletir, né, sobre essas mudanças que estão acontecendo e que serão realmente gatilhos para um futuro muito enriquecedor para todos nós, né? Então, eu quero primeiramente parabenizar aos nossos voluntários que ajudaram a construir esse evento, estão aqui com a gente hoje, né? Então, não seria possível sem a participação de todos vocês, sem a dedicação. Nós aqui no PMI trabalhamos com voluntariado, dedicados totalmente a fazer entregas relevantes para a nossa comunidade. E essa, com certeza, é uma das principais do nosso ano. Então, quero agradecer a Gabi, nossa diretora de eventos, Lucas, nosso diretor adjunto, Rafael, que está aqui nos apoiando, a Grazi e a Leidiane. Né? Gente, muito obrigada, um bom evento para nós todos e volto a palavra para a Leidiane. Laiane. Chamar para o palco também a Gabriela, para ela complementar um pouquinho a fala da Cristina. Gabi, com você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade do PMI, né, de estar fomentando mais um evento para a nossa comunidade de gestão de projetos aqui no DF, com participantes aí de outras regiões. Então, agradecer primeiramente o PMI, e segundo aos nossos palestrantes, né, que dispuseram aí do tempo e do conhecimento aqui para estar conosco nesse evento hoje, os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, e com certeza aí os nossos participantes também, que já estão ativos aí no chat, e aguardando aí pela primeira palestra do dia de hoje, né, que vai iniciar agora com o Dr. Fábio. Então, um bom evento para todos nós, estamos aqui à disposição e ficaremos aí com vocês até o final do evento. Boa tarde. Bom, gente, vamos dar início, então, a mais um fórum. Eu sou a Laiane Ricardo, sou voluntária do PMI-DF, e hoje eu atuarei como mediadora deste evento. A gente vai ter uma tarde, um pedacinho da noite cheio de palestras e workshops com conteúdos valiosíssimos. E ao final de cada workshop ou palestra, a gente vai abrir 5 minutinhos para vocês fazerem perguntas, interagir. Então, deixem sua pergunta no chat, tá? Nessa abinha onde tem os balãozinhos de QA. Para ficar mais fácil para a gente encontrar a sua pergunta. Engajem bastante, lembrando que teremos sorteios de prêmios também, de brindes. E antes de passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, o patrocinador Diamante FGV Educação Executiva, ao nosso patrocinador Ouro Project FI e aos nossos apoiadores Jump Treinamento Profissional, IDP, ConaGP, Jeansmore Compass e Conexão Ágil. Muito obrigada por estarem conosco. E sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Fábio Souza, secretário executivo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, com o case Transformação Digital do Detran DF. Muito bem-vindo, Fábio. Fábio, seu microfone e a câmera estão desligados.
probleminhas técnicos, pessoal, só um minutinho. Enquanto isso, recomendo que vocês usem bastante o chat, compartilhem o LinkedIn, aproveitem esse espaço para criar um networking. Fábio, tudo certo? Olá, estão me ouvindo? Consigo te ouvir, mas sua câmera está desligada. Só um minuto. Pessoal, o Fábio está tendo um probleminha com a conexão, tá? Eu peço que aguardem um minutinho. A gente sabe dos probleminhas do evento online. Opa, estão me ouvindo? Estamos. Isso. Bom, agora eu acho que voltou, né? Boa Certinho. tarde a todos. Laiane, você pode colocar a apresentação, por favor? Bom, boa tarde. Agradecer aí o convite do pessoal do evento, do fórum. Agradecer a Gabriela, é um prazer estar aqui com vocês. A ideia é compartilhar um pouquinho da experiência que eu tive nos últimos 3 anos no Detran DF. Né? Durante esse período, nós rodamos um ciclo acelerado de transformação digital na autarquia. Né? Hoje, o Detran é referência no país em tecnologia, né? E aquele de sucesso internacional em alguns tipos de tecnologia que nós desenvolvemos aqui. Né? Então, a ideia é falar um pouquinho disso para vocês, mostrar um pouquinho da minha experiência, do que eu aprendi lá, para que vocês possam levar aí para a gestão de projetos, para a carreira de vocês. Oi? Os slides estão aí? El, compartilhe, por favor, a apresentação. Ótimo. Isso. Obrigada. Obrigado. Agora foi. Estão todos vendo a apresentação? Estamos sim. Joia. Bom, então, como eu falei para vocês, né, a ideia é compartilhar um pouquinho do processo de transformação digital do Detran com vocês, da experiência que eu tive lá e como é que a gente conduziu esse processo, né, e trazer algumas coisas para que vocês possam usar também na carreira de vocês, né. Então, basicamente, né, eu coloquei esse slide de forma simbólica aí, né, a gente tinha um esboço, né, do que seria feito, né, e aí a gente conseguiu, né, passando o slide, a gente conseguiu transformar isso em algo mais concreto, né. Pode passar o slide, por favor? Gabriela, você consegue passar o slide, por favor? Tá na... Eu não estou conseguindo passar o slide. Bom, o que a gente tinha, né,
enquanto roda o slide, o que a gente tinha no Detran, quando eu cheguei, até para contextualizar, né, era uma estrutura fragmentada de tecnologia, né, apenas 2 funcionários da casa, os contratos de terceirização todo em final, acabando, né, sem infraestrutura de TI, sem condições de desenvolvimento praticamente nenhum. Então, o cenário que nós encontramos lá era bastante ruim, né? Então, foi o primeiro desafio, né? Começar do zero, né? Ou trocar a roda com o carro andando. E, na verdade, assim, começar do zero, quando a gente fala em começar do zero, eu estou falando não de acabar com o que está lá, né? Porque a estrutura, só para quem está assistindo entender, né? A estrutura é enorme. Então, assim, é uma das maiores estruturas de tecnologia do Distrito Federal, né? Só que estava toda sucateada, né? A quantidade de transações é enorme. Hoje mesmo, o Detran faz mais ou menos 2 milhões e 500 transações por dia, né? De todo tipo. Então, e o Detran DF, ele tem uma característica muito específica, que é ele acumular as funções de Estado e município. Então, uma das 7 diretorias que o Detran DF tem, uma diretoria já é um Detran inteiro em outro estado, né? Para vocês terem ideia do tamanho. Então, assim, tudo que acontece ali fora, né, na rua, né? Tudo que acontece na rua envolve o Detran, desde os semáforos, lombada, né, pardais, né, os sistemas de multa, integração com as polícias. Então, tudo isso envolve o Detran DF. Né? Enquanto em outros estados isso acontece de forma separada, né? Você tem as empresas, você tem o Detran, as empresas, a companhia metropolitana atuando em cima disso. Bom, então quando a gente chegou lá, né, o que a gente precisava fazer era dar cor para isso aqui, né? Primeiro ponto, né, definir um programa, né, que nós chamamos de Detran Digital, né, que era um grande programa de transformação digital da instituição, né? Então, nós criamos uma logomarca, nós criamos a concepção de um aplicativo, só que é um aplicativo muito mais complexo, né? O aplicativo hoje, para vocês terem ideia, nós temos quase 50 serviços no aplicativo, né? Então, cada serviço desses é como se fosse um outro aplicativo, porque eles são sistemas bem especializados que prestam e entregam um serviço totalmente diferente, né? Para o cidadão. E esses serviços estavam todos em balcão, né? E aí, do conceito do projeto Detran Digital, né, nós pensamos em 2 plataformas de serviço, então, a plataforma de aplicativo, a plataforma de portal, né, e uma identidade. Então, esse primeiro slide lá, que eu mostrei lá atrás, né, é a identidade do Detran, o segundo slide é a plataforma do aplicativo atual, já passou por revisão, né? Essa já é a versão 2.0 do aplicativo, né, já bem reformulada, a questão do UX, do UI, né? O portal também reformulado, já não é nem a primeira versão do portal, né? Bom, o lançamento do Detran Digital, né, para ter identidade, nós lançamos isso lá no Salão Branco do Palácio do Buriti, como um programa mesmo do governo do Distrito Federal, né? E já lançamos a primeira versão do aplicativo, né? E no segundo momento nós lançamos o portal, integrando o serviço. Bom, pode passar o slide, por favor? Como é que aconteceu esse ciclo, né? Nós iniciamos com a fase de concepção, né? Então, isso aqui, ó, eu vou falar para vocês logo no final da palestra, mas essa estrutura de fases aqui é só para dar uma racionalidade para vocês, né? Mas a gente usou uma abordagem bem leve, né? Até porque não existia maturidade quase nenhuma dentro da organização, né? Então, a concepção foi dentro de um desenho, de um programa mesmo, onde a gente estava concebendo, né,
modelo de negócio do próprio Detran, né? Repensando o modelo de negócio. Então, existia um modelo de negócio, para vocês terem ideia, a fila era de 6 horas, quando nós chegamos lá, né? Eu mesmo fui para a fila para ter a experiência, né? Então, o tempo médio de atendimento era de 4 a 6 horas, só tinha balcão, não tinha quase nada automatizado, né? Então, dentro do modelo de concepção, nós repensamos o negócio para transformar em um negócio, né? Entenda o negócio em sentido lato, né? Um negócio digital, né? A partir do negócio, dessa visão de negócio digital, né? A gente pensou o Detran como se fosse uma agência bancária ou uma organização que tenha seu core business todo em cima de negócios digitais, né? E praticamente tudo que acontece dentro do Detran pode ser feito, praticamente tudo, né? Nem tudo, mas praticamente tudo, 99% do que acontece dentro do Detran pode ser feito de forma digital. E dentro desse conceito de digital, né, logo na concepção, a gente já estabeleceu algumas premissas. Então, uma das premissas que foram estabelecidas é que serviço digital é 100% digital. Então, o sistema transaciona 100%. Né? É diferente de você ter um formulário, alguma coisa que você joga para um back office, e o back office processa isso na mão, ou um sistema com rotinas, uma série de rotinas tira dessa. Na verdade, a plataforma ela é 100% automatizada. Então, você transaciona o serviço, isso permite com que a gente, em muitos dos serviços, consiga entregar praticamente em tempo real, né? Vou falar um pouquinho para vocês lá na frente, mas quando a gente colocou o Pix, que foi uma grande virada aí também, né? O serviço praticamente fica on demand, né? Então, com o boleto a gente tinha um delay, dependendo do banco, de até um dia, né? De 20 minutos a um dia. Com o Pix é na hora, então ele já passa a liberar o serviço na hora, então o serviço já é liberado e transacionado no mesmo momento, né? E esse modelo de concepção a gente já colocou logo no início. Então, essa foi uma das premissas. A outra premissa que logo no modelo de concepção nós adotamos foi que a gente adotaria modelos e metodologias leves, né? E operar os serviços de forma independente, como se cada um fosse um produto desse produto maior, que é o aplicativo. E isso ajudou a gente a separar os squads e dar levanta para os squads fazerem o desenho, né, dos serviços e levantar esses serviços em tempo muito rápido, né? Então, no começo, para vocês terem ideia, a gente subia um serviço em 2 meses. Agora, no final do projeto, né, a gente já estava subindo em 14 dias, 15 dias a primeira sprint, né? Isso com o aumento do nível de maturidade e as equipes se consolidando e entendendo como é que o modelo funciona, né? Bom, a partir dessas premissas, dessa concepção básica, nós começamos a estruturar um ambiente antes de desenvolver. Nesse meio tempo, é óbvio, como eu falei para vocês, eu coloquei aqui no modelo linear para que vocês pudessem entender, né? Mas a fase de estruturação, né? Ela, enquanto estava sendo feita, que é montar a estrutura de base mesmo, construir uma operação robusta o suficiente para segurar, aguentar esses serviços, né? Montar um barramento de APIs de forma organizada, estruturada, subir um banco de dados, reorganizar os bancos de dados existentes, né? Restaurar o data center, tudo isso ficou nessa fase de estruturação. Cada um desses foi concebido como um projeto, tá? De estruturante para que essas plataformas pudessem rodar. Então, foi nessa fase de estruturação que nós subimos a infraestrutura básica para poder rodar esses serviços, e foi nessa fase de estruturação também que a gente rodou alguns contratos que precisavam ser feitos, né, para que a gente pudesse alavancar e desenvolver as soluções digitais, né? Então, essa fase correu em paralelo com a fase de desenvolvimento inicial, que é a concepção dos serviços e como é que eles iam ser montados, né? E uma coisa interessante aqui é que muito diferente do que as pessoas pensam, já conversaram comigo, né? Eu não usei a abordagem de BPM tradicional, né? A gente usou a abordagem de repensar o serviço. Isso porque muitos dos serviços já eram executados há alguns anos, né? E esses serviços já estavam bastante viciados, com burocracia, formulários, alguns desnecessários já,
né? Muita coisa que não era necessária. E na hora que você desenha o processo disso aí, né, o U2B, basicamente, né, a gente começa a ter problemas de paradigmas, né, de quebrar paradigmas, porque você fica amarrado naquele processo. Então, a ideia foi repensar o serviço, né? Então, para dar uma ideia para vocês, né, só um exemplo, né, a segunda via de CNH, né, como é que eu pedi uma segunda via? Eu preenchia o formulário, pegava o boleto lá no balcão, pagava o boleto, voltava para lá, né, entregar formulário assinado, mostrava o comprovante, e aí você entrava num processo de triagem manual, né, e aí todo um processo de back-end manual, back-office manual, para poder rodar isso aí, né. Repensando o serviço, né, esse processo de preenchimento de formulário, ele já vai embora com a plataforma de autenticação. Então, autentiquei, eu tenho, né, como Detran, eu tenho uma das melhores bases do país, e bem atualizada, né, então eu já tenho esses dados todos. Eu só preciso fazer um check de alguns dados. Então, fiz o check de alguns dados, pagou o Pix, né, a carteira segunda via da habilitação já chega na casa, né? Você disse que quer receber no endereço ou quer pegar em alguma das unidades, e aí ele já transaciona tudo em automático, né? Agora, se fosse automatizar o processo, né, e a gente fez essas experiências lá para ver se essa abordagem de automação BPM funcionaria bem, né, a gente viu que iam ter outras etapas que já não faziam mais sentido, né? E até a forma de experiência do usuário dentro da plataforma digital, né, ia ficar diferente, né? Mais telas, mais botões, etc. Então, a gente entender o serviço, entender como é que ele funciona, o que é o serviço, para quem a gente está entregando e como a gente precisa fazer entrega desse serviço, né? Em cima disso, a gente fez o desenho, né? Repensando e aí tentando sair um pouco da visão do paradigma burocrático lá do processo manual, né? Para alguns, quando o processo era muito complexo, a gente fazia blueprint, fazia o desenho do processo, né? Mas na hora de conceber e desenhar o produto digital, a gente saía de uma abordagem completamente nova, pensando no serviço. E daí saiu a transferência eletrônica, que só tem no Distrito Federal, inclusive, né? A gente subindo essa estrutura, partimos para o desenvolvimento. Nessa fase aqui, o que a gente usou muito, né? É a integração com a área de negócio, né, para fazer o desenho ali dos requisitos, né? E aí a gente não usou a abordagem tradicional de requisitos, a gente foi desenhando, e aí eram encontros mesmo, né? Colocamos áreas de negócio e as equipes envolvidas em cada serviço dentro das suas devidas squads, e essas squads eram autogerenciáveis entre a área de negócio e essas equipes, né? E aí saía um desenho básico, e aí era um desenho mesmo, viu, pessoal? Porque a gente estava no meio de uma pandemia, precisava sair rápido com o projeto, né? E aí a abordagem que a gente usou foi fazer um desenho mesmo, uma jornada simples de usuário. Em cima dessa jornada já partia para um protótipo, validava esse protótipo, subia para um protótipo funcional, validava o funcional, já subia o MVP, né? Então já saía bem rápido com o MVP e já validando como seria o serviço com as suas funcionalidades, né? E aí esse protótipo semifuncional com um documento, com history, né, do serviço, já ia para a equipe de desenvolvimento, né, que já eram equipes especializadas. Entenda que o Detran é muito especializado, então, sim, os sistemas que falam de multas são muito diferentes dos sistemas que falam de habilitação, e são muito diferentes dos sistemas que falam de veículo, né? Então, são squads bem especializadas, e o tempo todo integrando com as áreas de negócio e atores chaves, todos eles dentro desses squads, tá? E aí, do desenvolvimento, a gente subia para a implantação, né? E aí, uma coisa interessante, né, que a gente subia, fazia o lançamento, subia, né, e aí, durante o amadurecimento, né, dessa implantação, a gente ia fazendo os ajustes, e aí foi muito de equipe também, da evolução da equipe. Então, a gente subia, né, e aí o tempo de resposta precisa ser cada vez menor, porque na hora que surge, né, a necessidade de evolução ou a necessidade de manutenção, né, a gente tinha equipe 24 horas e o próprio squad que estava responsável por esse serviço, 24 horas atuando para subir as releases, né? Só que o interessante disso é que a gente levava um bom tempo para subir essas releases ainda, né, no início do projeto, né, do programa, né, e no final do programa a gente já tinha a sequência de release e até uma programação para os próximos dias, semanas e meses
de amadurecimento da solução. Esse é reflexo da maturidade da equipe também. Então, a gente subia lá a primeira release, então as emergenciais, as que davam bugs, né, a gente já resolvia no intervalo de 24, 48 horas, mas isso só lá na frente, depois que as equipes ganharam maturidade. E aí o resto eram evoluções. E aí a gente usava o pessoal de UX, pessoal de interface, né, para monitorar e identificar a necessidade, né, e uma outra coisa interessante também nesse desenvolvimento foi que a gente jogava a equipe em campo também para ver como é que o usuário estava reagindo ao uso, né, do serviço, né? E aí a gente foi escalando em maturidade, né? Os últimos serviços já eram serviços que foram lançados na plataforma, já eram serviços bem mais complexos, né? E a gente conseguiu lançar com uma relativa facilidade, né? Apesar da complexidade deles. Né? Então, hoje, alguns deles têm o uso ainda, está em processo de adoção da tecnologia, mas, por exemplo, hoje já é possível, pela plataforma Detran DF, usando, inclusive, conta GovBR, transferir o carro de uma pessoa para outra em questão de minutos, né? A gente tem uma intervenção física aí, que é a vistoria, mas o usuário pode fazer uma vistoria prévia e deixar o carro vistoriado. Se o carro tiver vistoriado, os dois tiverem conta GovBR, é entrar no aplicativo Detran, o carro é transferido automaticamente de um para outro aí, em questão de 2 minutos. Né? Então, a única tendência seria a vistoria. O que tem sido feito, né, é integrar as vistoriadoras também com o serviço. Então, né, a relação, na hora que acaba a vistoria ali, já se faz a transferência, o carro já é transferido. Então, o que levava 2 meses, agora é feito em 2 minutos, aí, a partir da plataforma digital. Né? O que foi importante desse processo, né? Em relação... Bom, eu falei muito rápido, né? Dei só um overview, né? Em relação à concepção, né? A concepção do processo como um todo, né? Concepção e implantação do processo. Bom, primeiro ponto, começar do zero ou trocar roda com o carro andando. A gente achou um meio termo, né? Foi a pergunta que eu coloquei lá no começo. Então, a gente conseguiu um meio termo nisso aí, que foi subir uma estrutura moderna e manter a estrutura antiga, que fazia todo o back-office lá, né? Que é o processamento do balcão, né? O balcão está sendo reduzido aos poucos. Tem muita gente que ainda prefere usar o balcão, ainda quer ir lá no Detran, ainda quer usar o serviço manual. Então, manter os dois serviços também foi muito... As duas plataformas, né? A antiga e a nova, foi muito importante para diminuir o impacto da transformação, né? Um outro ponto importante, transformação digital, ainda mais num período curto de tempo, gera transtornos, incomoda muita gente, muda a cultura da organização, tem um impacto muito grande, né? E aí você fica no trade-off, né? Ou acelera o processo de transformação, né, e lida com esse terremoto, né, ou faz um processo gradativo e lento que vai levar, eu acho, na minha conta, no caso do Detran, levaria pelo menos 5 vezes o tempo que levou, né? É um projeto de 5 a 6 anos, foi feito, considerando execução, entrega, tudo, em 2 anos, né? Então, são abordagens diferentes, para propósitos diferentes, objetivos diferentes e, óbvio, cenários diferentes, né? Então, isso depende muito do cenário que você está tratando no processo de transformação. Bom, e aqui eu deixei algumas dicas para vocês, né? Coisas que eu trago para mim dessa jornada também, né? Primeiro ponto aí é a forma de tecnologia, as áreas de negócio, a forma como a tecnologia, né? A área de tecnologia, a própria tecnologia, tá, pessoal? E as áreas de negócio se relacionam, faz toda a diferença. Então, esse é o primeiro ponto de partida, né? Criar esses laços, criar um modelo de relacionamento, né? Tradicionalmente, a gente conhece uma briga grande entre TI e área de negócio, né? Trazer para junto e construir junto é uma das chaves, tá? É muito difícil no modelo tradicional, onde você manda o requisito, assina o requisito, devolve o requisito, aí a área de negócio quer mudar, fica brava, não quer mudar, né? Ou muda para depois da sprint. Então, assim, isso trava tudo, né? No modelo que a gente desenvolveu, né, a Squad já resolvia essas questões todas lá dentro dos grupos de trabalho, dentro das plataformas de comunicação.
Então, na hora que saiu o protótipo já saía mais ou menos redondo, né? O requisito vinha já depois de ter uma visão do que seria o serviço, né? Bom, cada processo de transformação digital é único e tem sua própria jornada. Então, não existe receita de bolo para transformação digital, né? Cada organização tem suas características, tem seus modelos, né? Naquela fase de concepção, você precisa olhar para o negócio, não só para a tecnologia vem depois, é o modelo de negócio, como a organização quer fazer, né? Se ela tem uma estrutura de governança, se ela tem um planejamento, se ela tem uma visão bem clara de onde ela está, onde ela quer chegar, isso faz toda a diferença dentro do processo, né? E cada desses referenciais estratégicos vão conduzir para um processo de transformação digital diferente, né? E a própria jornada ali, né? Se no Detran a gente usou Squad, usou menos BPM, em outros lugares pode ser que seja 100% BPM, né? Depende da característica. Processos mais complexos, mais pesados, que exigem um desenho mais pontual, uma transformação menos radical, né, vão exigir outros métodos, né? E em alguns casos o modelo tradicional de desenvolvimento vai ser totalmente requerido, dependendo do tamanho, do porte do projeto, o que está sendo feito de transformação digital, né? Então não tem receita de bolo, né? Eu acho que são dicas, flags aí que precisam ficar, né, na hora de se conduzir um processo de transformação digital, né? Mas sabendo que tentar pegar uma metodologia que é padrão, um modelo que é padrão e implementar dentro de um processo e tentar generalizar isso, pode dar muito errado, tá? Bom, e aí o terceiro ponto que eu coloquei aqui para vocês. Ferramentas, técnicas, metodologias devem ser aplicadas de acordo com o contexto e a necessidade. Então, isso foi chave ali para o processo do Detran, porque, assim, às vezes se precisava fazer um blueprint, outras vezes não. Às vezes precisava fazer um history mais detalhado, e às vezes precisava fazer até um documento de requisito, às vezes não, né? Às vezes precisava fazer sequência de reunião 8 horas da manhã, então a semana de reunião 8 horas da manhã, né? Depois, em outros casos, não precisavam mais de reunião, as equipes se auto-gerenciavam, né? Então, assim, isso é importantíssimo, é entender como é que cada squad consegue lidar, né, com o processo de desenvolvimento do produto digital, né? Então, no caso do Detran, como eu falei, foi um pouco mais solto, né? Isso não quer dizer que não houve metodologia, não houve técnica, claro que houve, né? A gente estabeleceu diretrizes básicas, né? E em cima dessas diretrizes, modelos de operação básicos, né? Então tinha as regras do jogo, em cima das regras do jogo, cada um podia jogar do jeito que achasse melhor, né? Desde que obedecesse determinados padrões, porque senão ficaria impossível entrar naquelas outras fases que eu mostrei para vocês, né? E o terceiro ponto é não espere que o produto perfeito para lançar o seu produto, né? Então, nenhum produto resiste ao primeiro contato ao usuário final. Então, assim, por mais que você desenhe, por mais que você prototipe, por mais que você teste, na hora que você lançar o produto, você vai identificar um monte de evoluções que precisam ser feitas, né? E você nunca vai ter o produto perfeito. Então, tem produtos digitais que levam 10 anos para se consolidarem, né? Produtos que levam 5, alguns levam 2, né? Então, você tendo um MVP, né? Acho que a chave do negócio aí é você lançar um MVP consistente, né? E MVP precisa ser minimamente viável, né? Tem que ser viável, né? Sendo ele viável, a gente trabalha em cima das evoluções. E aí é o tempo de resposta rápido, né? Nas evoluções que são definitivamente necessárias para que o serviço funcione bem, que se entregue um serviço de qualidade para o usuário final, né? Então ficam aí as dicas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma visão geral do processo, né? E acho que a gente pode abrir para perguntas aí. Parabéns pela palestra. Foi um tópico muito legal, muito esclarecedor. Temos uma pergunta do Gustavo Gonçalves. Ele quer saber quais mudanças você notou na relação entre os times de negócio e TI que você considera essenciais. Bom, se eu te falar mudança essencial, é relacionamento,
né? Então, assim, para mim foi fundamental que as equipes parassem de se matar e entendessem e tenham um relacionamento. Quanto mais próximo esse relacionamento, melhor, né? Então, assim, isso foi... E relacionamento e confiança é construído ao longo do tempo. Então, não dá para esperar que seja rápido do dia para a noite, mas precisa ser rápido ao ponto de falar, olha, estamos no mesmo barco, precisamos desenvolver alguma coisa juntos, precisamos trabalhar juntos, né? Então, assim, para mim, o mais importante foi isso, porque tem alguns squads que a área de negócio detestava TI. Na hora que nós chegamos lá, falava, não presta, é mais uma tecnologia que não vai prestar de novo, nunca funcionou isso aqui, né? E aí, no final do processo, as mesmas pessoas estavam falando com os meus técnicos 11 horas da noite, 1 hora da manhã, né? Olha, tive a ideia aqui, vamos fazer assim. Ó, o usuário reclamou disso, vamos arrumar. Então, assim, eu acho que relacionamento é a principal mudança, né? Como é que esse relacionamento é construído a partir desse modelo de aproximação, né? De fazer junto, de não é a área de TI mandando, pedindo requisito, a área de negócio mandando requisito, a área de TI desenvolvendo e mandando, né? Mas é construindo junto ali, né? Então, liberou o protótipo, já todo mundo já marca uma reunião, e aí alguns squads foi muito interessante, porque eles já subiam aí 10 horas, já eram autogerenciados mesmo, 10 horas da noite, né, não tinha horário, estavam sentando, discutindo e ia embora, né, o processo. A Maria Luísa Castro perguntou, os requisitos entram na fase de construção com as regras de negócios? Isso. Aí, como a gente usou uma abordagem menos tradicional, né, eu quis sair do modelo de fábrica, né, a gente tinha as fábricas, mas o modelo de fábrica era usado só quando necessário, né? Então, o que a gente fazia era desenhar primeiro o protótipo para ver se aquele serviço era aquilo mesmo, se era minimamente viável, aceitável, né? Então, era um pré-desenvolvimento. Então, a gente tinha 3 modelos de protótipo, né? O wireframe comum, validava, se construía esse wireframe, desse wireframe fazia um semi-funcional, não navegável, e se necessário a gente já fazia um navegável. Daí já saiu uma boa parte de requisitos, né? Depois a gente desenhava um history da jornada do usuário, né? E aí o grau de detalhamento dessa história dessa history, né? Dependia da complexidade do serviço. Daí já saía mais um tanto de requisitos. E quando era muito complexo, muito difícil, né? A gente fazia um requisito mesmo usando modelagem de fábrica de software mesmo, né? Isso é ali depois da fase de concepção, depois um pouquinho da fase de concepção, né? Ao longo e antes do desenvolvimento. Só ia para o desenvolvimento na hora que estava batido o martelo mesmo entre as equipes, área de negócio e equipes de tecnologia, né? Aí a gente encaminhava, aí virava fábrica padrão. Então você podia mandar, né? No final a gente já estava com nível de maturidade tão bom que a gente já conseguia mandar para equipes menos especializadas do desenvolvimento, porque já estava tudo redondo e o desenvolvedor já estava envolvido no processo. Então ele já sabia um pouco do que estava sendo feito, mas já sabia bastante do que estava sendo feito, que ele acompanhava e entrava ali já nos protótipos, né? Então ele já tirava as dúvidas ali na equipe, já subia, né? Dentro da squad. A Elziane Rocha perguntou, como ocorreu o processo de capacitação dos times nessa jornada? Tá, o que aconteceu? O que aconteceu dentro do processo, né? A gente tinha as equipes quase todas terceirizadas. Só para vocês entenderem o tamanho do projeto, tinha mais ou menos 450 pessoas envolvidas, quase 500 pessoas envolvidas ao todo, né? Uma parte das equipes eram de terceiros, então a gente amarrava esse processo de capacitação nas tecnologias que a gente usava e fazia com que as contratadas fizessem pelo menos 3 ciclos de capacitação ao longo do ano. As equipes internas, a gente fazia ciclos de capacitação internas e alguns workshops, né, quando tinha dificuldade. E muita coisa hands-on mesmo, né? Então, assim, chamava... e aí, hands-on, né, para vocês entenderem, lá no Detran a gente não chamou, em outros lugares onde eu dirigi TI, eu chamava de gerente de relacionamento. Lá a gente chamou de gerente de projeto mesmo. Né? O gerente de projeto sentando do lado, principalmente das áreas de negócio, e o gerente interessante, que muitos dos projetos, o gerente de projeto era um semi-PO, era um meio campo entre PO
e área de negócio também. Era o PO de dentro da TI, né? Então ele era o dono do produto dentro da TI também, né? E aí ele sentava do lado das áreas de negócio, de quem precisava do conhecimento, e aí fazia junto, ajudava a rodar o ciclo junto, para depois essa pessoa conseguir já entender o papel dela dentro da squad e o que ela teria que fazer. Como eu tinha profissionais muito especializados também, tinha muita troca de chapéu. Então, uma hora era o gerente de projeto, uma outra hora ele fazia papel de PO só também. E às vezes ele fazia papel de integração também em cima das squads. Então, dependia muito do projeto. Certo. O Rivaldo Guedes perguntou: quais foram os maiores desafios para a transformação digital e como foram superados? O maior desafio para mim foi conseguir subir o nível de maturidade de uma forma muito rápida. E para isso eu tive que, inclusive, absorver profissionais de alto desempenho para dentro da equipe, né? Para montar uma pirâmide. Eu acho que a maioria de vocês já conhece o modelo de pirâmide, né? A gente tem um pessoal super capacitado e a gente vai descendo e os de cima vão ajudando os de baixo, né? Então, o maior desafio foi ganhar maturidade rápida, porque você apanha muito na hora que você solta um MVP, né? Ele começa a dar problema e eu não consigo dar a resposta num tempo muito rápido, por exemplo. Eu não consigo programar ou fazer as evoluções. E aí gera um impacto em todo o processo de transformação digital, porque gera reclamação e no Detran é muito pior, porque basicamente o serviço subiu com problema, eu não consegui resolver rápido, eu estou na televisão. Os jornais todos do meio-dia aí, da manhã, estão divulgando, né? Então, para mim, o maior desafio foi que as equipes, principalmente os squads, e aí inclui a área de negócio, conseguissem ganhar maturidade logo rápido dentro do processo que a gente estava desenvolvendo, para conseguir dar essas respostas cada vez mais rápido, né? Como eu falei para vocês. Em 24 horas é tolerável, né? Como eu falei para vocês, é muito difícil, praticamente impossível você soltar um produto que vai resistir aí ao contato do usuário, né? Então, logo a gente já percebe uma coisinha ou outra, uma tela que pega uma classe e um tipo de usuário que não está sendo atendido pela solução, não está sendo bem atendido, porque existe N exceções, né? Então, você pensar, por exemplo, numa transferência de veículo, tem pelo menos 400 regras diferentes aí. O veículo é de outro estado, não é? Trocou o motor, não trocou? O veículo tem a vistoria, não tem? Então, assim, tem uma série de regras, né? E uma dessas regras que fura, você deixa uma quantidade grande de pessoas sem usar o serviço, sem poder usar o serviço. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode perguntar, pessoal. Coloquem no chat. Tem também um balãozinho de QA aqui no cantinho. Nenhuma pergunta mais? Se quiser finalizar, dar suas últimas palavras, fechar com chave de ouro, esse tema é muito relevante atualmente. Tem mais uma perguntinha. A Gabriela Miranda perguntou: realizada a transformação digital do Detran, qual possibilidade de inovação você vislumbra agora? Então, quando eu saí lá do Detran, né, a gente deixou muito poucos serviços, né? Então ficou com 95% de serviços digitalizados. Então, assim, 95% de todos os serviços que o Detran presta hoje são prestados nas plataformas digitais, né? Eu acho que no caso do Detran, né, a transferência digital ser aprimorada, isso já estão nas releases programadas para os próximos meses. Então a ideia é que você chegue no nível de um Pix. Então você transferir o carro igual você transfere um Pix, né? E aí a gente precisa de integridade das bases e melhoria no sistema de biometria que a gente tem, de validação de dados. Basicamente, blockchain e sistemas de biometria que garantam integridade maior, né? No mesmo modelo que o Banco Central fez lá com o Pix, né? Essa é uma possibilidade real e está muito perto de sair, né? Deixei já encaminhado, as equipes já estavam com 40%, 50% de desenvolvimento dessa inovação. Lembrando que esse tipo de transferência só tem no Brasil, né? Se eu comparar com Espanha, Estados Unidos, é praticamente na mão esse tipo de desenvolvimento, né? Eu acho que o Detran também ele precisa evoluir, e aí eu acho que é uma fase que o Detran precisa passar, né? No modelo de relacionamento com o cidadão,
E aí é um omnichannel com todos os canais integrados, o suporte integrado, né? Isso também estava em fase de desenvolvimento e contratação, né? Então a gente deixou encaminhado isso também, né? E pensando na minha carreira para o futuro, agora é pensar no DF como um todo, né? Na ciência, tecnologia e inovação do Distrito Federal. Então muda um pouquinho o conceito, né? A pauta de transformação digital tem uma parte com a secretaria só, né? Mas a gente está pensando já em cidade inteligente, já em ecossistemas de inovação, nos parques tecnológicos, né? A ideia agora é pensar em Brasília, né? De uma maneira maior. Bom, obrigado aí, pessoal. Queria agradecer aí a participação, o convite de vocês. Precisando, né? A secretaria está de portas abertas, né? A ideia é trocar conhecimento, aprender com vocês também, né? Eu acho que foi muito bom aí participar com vocês. A gente agradece muito a sua participação aqui. Muito obrigada por enriquecer esse evento junto com a gente. Uma temática muito bacana. Espero poder contar com você mais vezes, enriquecendo nosso evento aqui. Muito obrigada. De nada, uma boa tarde para todo mundo. 2 perguntinhas. Acho que a gente já extrapolou o nosso tempo, né? Se você puder responder elas em 1 minutinho. A pergunta da Eusiane Rocha: e a acessibilidade foi pensada nesses projetos? E a pergunta do Gustavo: houve uma equipe mais impactada com ganho de maturidade? E aí, se você puder emendar a sua resposta nessas 2 perguntas. Não, vamos lá. A gente fecha Passa com chave de ouro. A primeira pergunta, repete, por favor. Sobre a questão da acessibilidade no projeto. Foi pensado? Uhum. Foi sim, a questão da acessibilidade no projeto, inclusive em todos os sistemas, é óbvio que a gente estava no meio de uma pandemia, precisava subir muitos serviços rápidos, né? E, inclusive, o projeto de acessibilidade envolve um módulo de IA, isso foi contratado, está sendo desenvolvido, né? E a gente optou pela necessidade, pela própria pandemia, em colocar esses módulos de acessibilidade num segundo momento, né? Então, mesmo porque eles não são tão simples de se colocar, né? E como tudo exige contratação e plataforma, né? Para vocês terem ideia, só para subir esses serviços já topou o data center, já teve que comprar mais equipamentos, contratar mais serviços de segurança, mais serviços de monitoramento, né? Então, assim, alguns já até subiram no aplicativo, eu vi aqui, né? Logo depois da minha gestão, já tem um tempo que eu saí, né? E tem programado para sair para todos os serviços. Inclusive, a menina que está a responsável lá na área de tecnologia ganhou um prêmio por conta da questão da acessibilidade na educação do trânsito. É a mesma que está desenvolvendo agora nas equipes lá. A equipe mais impactada dentro disso aí foi a área de negócio e a equipe de suporte e atendimento. Com certeza, né? Mesmo porque são 2 serviços diferentes. Então, assim, para o usuário adotar a tecnologia, entender o serviço, usar o serviço, né, ainda, por mais simples que ele seja, ainda é complicado, né? A gente tem, não parece, né, mas a gente tem eu não gosto de usar muito esse termo, mas um analfabetismo digital grande ainda, né, em muitos dos usuários, né? Então, assim, por mais simples que seja o serviço, ainda tinha muita dificuldade, e tinha muita dificuldade do usuário entender. E é isso, eu cobrei um pouco da minha equipe de UX, que é a integração desses serviços, né? Mas do usuário entender as restrições do veículo e como destravar, porque muitas coisas não dependiam do Detran, né? Então, uma coisa que chegava muito para a gente, PVA. Aí não conseguia transferir o carro, não conseguia tirar um documento, porque tinha um débito de PVA lá de trás, inclusive. Mas só que é um problema que ele precisa resolver com a Secretaria de Fazenda do DF. O Detran não tem nem acesso ao módulo de PVA para tratar IPVA, né? A gente gera o boleto para facilitar a vida do cidadão. Multa de outros estados, né? Algumas delas não estavam integradas num sistema que a gente chama Renainf. Então, ele precisava tirar lá no estado mesmo, porque a gente não tinha integração nacional, nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Então, assim, isso caía tudo na equipe de suporte. Então, à medida que você vai lançando serviço, a equipe de suporte vai sofrendo mais, né? E justamente a equipe de suporte é a área que desenvolvia o serviço junto com a gente, dentro das squads, que era a área mais especializada e que mais entendia do serviço, das regras de novo. Vou precisar te interromper, desculpa. A gente extrapolou o nosso tempo, mas muito obrigada, tá, pelo seu tempo. Gustavo, a gente não vai conseguir responder a sua pergunta, tá?
Extravolamos o tempo aqui, mas muito obrigado, Fábio. Foi ótimo. Muito obrigada por estar conosco aqui. De nada, boa tarde para todos. Boa tarde. Pessoal, vamos dar início às 3. Vocês já podem se direcionar para outra sala, tá? Para outra sessão, para a gente dar início à próxima palestra. Vejo vocês lá.